Irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estava aqui refletindo um pouco sobre a vida e a história de um dos personagens mais importantes da história bíblica, da nossa história com Deus, né? A história de Moisés, um pouco sobre a vida de Moisés, né? Eu creio que todos, ou quase todos, conhecem o personagem Moisés, a vida de Moisés, a sua trajetória, aquilo que Deus colocou em sua vida como propósito, como missão, como objetivo nessa vida terrena, nessa vida física. E é de exemplo para cada um de nós seguirmos a vida de Moisés, a sua obediência, mesmo com suas falhas, mesmo com aquilo que ele fraquejou, que ele pecou, como um pecador como todos nós. Sabemos que o único que não pecou foi o nosso Salvador Jesus Cristo, porque assim deveria de ser. Ele teria que ser perfeito, ele teria que ser sem mancha, sem pecado, e assim foi. Então o único justo mesmo, 100%, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Moisés, ele foi um grande homem de Deus também, teve a sua importância. Foi através da vida de Moisés que Deus libertou o seu povo. Deus libertou o seu povo do Egito. Deus cumpriu a sua promessa com Israel, né? E é engraçado, irmãos, que Moisés, ele cresceu dentro da cultura egípcia. Moisés, ele chegou ao Egito ainda criança, né? E cresceu ali, foi adotado pela mulher de Faraó, cresceu como um príncipe egípcio, com destaque, com status de poder, de grandeza, ambiente rico, né? E assim cresceu Moisés. Mas Moisés sempre teve dentro de si algo que lhe incomodava, porque lá dentro do seu coração Moisés sabia que aquele não era o seu povo, que aquele idioma que ele falava, aquele idioma egípcio, não era o seu idioma. Algo dentro dele ardia, porque Deus já tinha um propósito, um objetivo traçado para a vida de Moisés. Porque a Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde que quando nós somos gerados dentro da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. A Bíblia fala que Deus já nos conhece. Então Deus já tinha um plano traçado, Deus já tinha um objetivo, Deus já tinha algo a ser realizado através da vida de Moisés. E mesmo Moisés estando dentro daquela cultura egípcia, no meio daquele lugar de status, de riqueza, sabe? Deus só foi falar com Moisés. Moisés só foi ouvir a voz de Deus lá no deserto. Como assim no deserto? Porque quando Moisés já estava na sua fase adulta, ele ali sentindo aquele fogo ardendo em seu coração, Moisés, ele flagrou um dos egípcios maltratando o povo hebreu. E Moisés sentiu uma empatia, um amor pelo aquele povo hebreu. Ele sabia que aquele era o povo dele, que aquele idioma, o hebraico, era o idioma dele, que aquele Deus que era adorado no Egito não era o Deus dele, porque o Deus de Moisés sempre foi o Deus Todo-Poderoso de Israel. Então Moisés sentia algo ardendo em seu coração, que nunca cessava, porque lhe faltava algo. E certo dia Moisés, ele flagra um egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus, que era feito de escravos naquele lugar. E Moisés ali, ele sente uma repulsa, ele fica desconfortável, ele não aceita aquilo, ele sente a dor do seu irmão. E o que é que Moisés faz? Ele mata aquele egípcio, né? Ele mata aquele egípcio e a partir de então ele foge do Egito, ele foge para não ser capturado, para não ser pego pelo rei egípcio, o faraó. Ele foge daquele lugar e ele vai para o deserto, em um lugar chamado Midian,
ali onde ele fica, ali onde ele conhece a sua esposa, ali onde ele conhece o sacerdote que se tornou o seu sogro. E ali no deserto, um lugar desconhecido, um lugar pequeno, um lugar que não tinha status, um lugar que não tinha grandeza aparentemente, um lugar que não se comparava em termos de aparência, de grandeza, de status, não se comparava com o Egito, com as belezas que ele tinha no Egito. Mas foi nesse lugar pequeno, nesse lugar que não tinha aparentemente nada de especial, foi nesse lugar que Deus falou com Moisés. Deus falou para Moisés que através da vida dele, Deus ia libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Então a gente vê que através da vida de Moisés nós podemos ter vários objetivos, nós podemos ter vários exemplos a ser seguido, porque muitas das vezes a gente acha que Deus só pode falar com nós se nós estivermos em lugares grandes de destaque, em grandes igrejas, né? E não é assim. Quando Deus tem algo para a nossa vida, quando Deus tem algo a tratar com nós, é porque Deus sempre vai ter, e não importa o lugar. Às vezes a gente acha que Deus só vai falar com a gente se a gente estiver num lugar grande, numa igreja grande. Deus não olha para essas coisas, Deus não olha o lugar, Deus olha o seu coração. Se o seu coração está com Deus, então Deus vai falar com você. Aquilo que Deus já traçou para a tua vida, no ventre da tua mãe, Deus irá cumprir. Então não se apegue a lugar, não se apegue a status, não se apegue a coisas passageiras, não se apegue a coisas fúteis, coisas físicas nessa terra. Não pense que Deus só vai falar com você se você estiver em determinado lugar ou em determinada igreja. Não, Deus vai falar com você independentemente do lugar, e Deus vai cumprir a promessa com você independentemente do lugar, porque Deus é fiel e Ele é justo para cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida, e aquilo que Deus já traçou será cumprido no tempo dele, determinado por Ele. Amém? Então pega a visão sobre essa palavra, reflita, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, e que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nesta quarta-feira. Que Deus te abençoe no decorrer dessa semana e seja um vaso de honra para o Senhor aqui nessa terra. Santifique o nome do Senhor nessa existência física através do seu testemunho. Amém? Estamos juntos aqui proclamando o nome de Jesus e a Torá, a lei de Deus para as nações. Amém? Seja um cooperador e compartilhe essa palavra. Deus te abençoe, meu irmão